O assento da dignidade. Quando a autoridade encontra o preconceito a 10.000 metros de altura. Quantas vezes você já precisou provar quem é mesmo tendo todos os documentos em mãos? Já sentiu o peso do olhar que questiona seu direito de estar onde está, mesmo quando esse lugar é legitimamente seu? Para alguns, essa é uma realidade que transcende profissões, títulos e conquistas. É exatamente isso que aconteceu quando o capitão Matias Silva do BOPE embarcou no voo 13847 da Gol, saindo do Santos Dumont com destino a São Paulo, numa manhã aparentemente comum de terça-feira. O sol ainda lutava contra a neblina carioca quando Matias chegou ao aeroporto Santos Dumont. Aos 38 anos, 15 deles dedicados à corporação, ele carregava nas costas mais do que uma mochila de viagem. Carregava o peso de ser um dos poucos capitães negros do Batalhão de Operações Policiais Especiais do Rio de Janeiro. Uma conquista que custou noites de estudo, provas duplas de competência e uma resistência que poucos compreendiam. Vestido com um terno azul marinho discreto e uma camisa branca impecável, Matias caminhava pelos corredores do aeroporto com a postura que décadas de treinamento militar haviam moldado. Não era arrogância, era presença. O tipo de presença que comando e responsabilidade constroem em um homem. Nas mãos, uma pasta de couro marrom com documentos sigilosos que precisavam chegar a São Paulo antes do anoitecer. Uma reunião estratégica com a Força Nacional aguardava sua expertise em operações urbanas. O check-in transcorreu sem intercorrências. A funcionária da companhia aérea, uma jovem morena de cabelos cacheados, sorriu genuinamente ao conferir seus documentos. Assento 3A, janela Capitão Silva. Embarque pelo portão 7 em aproximadamente 1 hora, disse ela, entregando o cartão de embarque. Matias agradeceu com um aceno de cabeça e se dirigiu à sala de embarque. O aeroporto Santos Dumont tinha aquele charme meio vintage, meio moderno, que só o Rio de Janeiro conseguia combinar. Pelas janelas panorâmicas, a Baía de Guanabara se estendia como um espelho azul acinzentado, pontilhado por pequenas embarcações que pareciam brinquedos à distância. Sentado na área de espera, Matias aproveitou para revisar alguns relatórios no tablet, estatísticas de operações, análises de inteligência, planilhas que traduziam em números frios a complexa realidade da segurança pública carioca. Cada dado ali representava vidas, histórias, decisões que podiam determinar o destino de comunidades inteiras. Atenção passageiros do voo GOL 3847, com destino a São Paulo. Iniciamos o embarque pela fileira de prioridade, anunciou uma voz feminina pelo alto-falante. Matias guardou o tablet, organizou seus pertences e se dirigiu à fila. Como passageiro da classe executiva, tinha direito ao embarque prioritário. Não era luxo desnecessário. A empresa custeava porque ele frequentemente viajava com documentos sensíveis que exigiam discrição e segurança adicional. O avião era um Boeing 737-800, configuração mista. A primeira classe ocupava as primeiras 4 fileiras, separadas da classe econômica por uma divisória discreta. Matias caminhou pelo corredor estreito, conferindo os números dos assentos até encontrar o 3A. Guardou a pasta no compartimento superior, acomodou a mochila embaixo do assento da frente e se instalou confortavelmente. Pela janela, observou os funcionários da pista carregando bagagens, abastecendo combustível, fazendo as verificações finais. Havia algo hipnótico naquela dança coreografada da aviação comercial. Cada pessoa sabia exatamente o que fazer, quando fazer, em que sequência. Era uma precisão que lembrava as operações do BOPE, onde um erro de timing podia custar vidas. Os passageiros continuavam embarcando. Executivos com maletas, famílias com crianças agitadas, estudantes carregando mochilas volumosas. Matias reconhecia os tipos. Havia aqueles que voavam frequentemente e se moviam com desenvoltura automática, e os novatos que ainda se impressionavam com cada detalhe. Foi quando ele embarcou. Um homem branco, aparentando 50 e poucos anos, cabelos grisalhos penteados com gel, terno cinza de corte impecável e sapatos sociais que refletiam as luzes do teto. Carregava uma maleta executiva de couro legítimo e uma pasta que tinha o brasão de algum escritório de advocacia estampado discretamente. Tudo nele gritava privilégio consolidado, daquele tipo que nunca questiona o próprio direito de estar em qualquer lugar. O homem caminhou diretamente para a primeira classe, conferindo um cartão de embarque dourado. Parou ao lado de Matias, olhou para o assento 3A, depois para o capitão, depois para o cartão novamente. Com licença, disse ele com aquele tom que não era bem um pedido.
Acho que você está no meu lugar. Matias ergueu os olhos calmamente. Havia algo na abordagem do homem que imediatamente ativou seus instintos de policial. Não era apenas o tom. Era a postura, a linguagem corporal, a forma como ele ocupava o espaço como se fosse naturalmente seu. Não acredito, respondeu Matias, mantendo a voz tranquila. Este é o assento 3A. Está aqui no meu cartão de embarque. Mostrou o documento sem pressa, sem agressividade. O homem nem olhou adequadamente para o papel. Deve haver algum engano, insistiu. Eu sempre viajo na 3A. É meu assento preferido. Você deve estar na classe econômica. A frase ficou suspensa no ar como fumaça tóxica. Não havia nada explicitamente racista nas palavras, mas a insinuação estava ali, clara como uma neon aceso. A ideia de que um homem negro não poderia estar legitimamente sentado na primeira classe de um avião. Matias respirou fundo. 15 anos de BOP haviam lhe ensinado que a primeira reação raramente é a melhor reação. Em situações de conflito, quem mantém a calma controla a situação. Senhor, posso ver seu cartão de embarque? Perguntou mantendo o tom profissional. O homem hesitou por um momento, como se não estivesse acostumado a ter suas afirmações questionadas. Finalmente, retirou o cartão de embarque do bolso interno do paletó. Matias leu rapidamente. Assento 5C, classe econômica. Seu assento é o 5C, na classe econômica, disse Matias, devolvendo o cartão. O 3A é meu. O rosto do homem mudou. A expressão passou de certeza arrogante para irritação mal disfarçada. Era o tipo de irritação de quem não está acostumado a ser contrariado, especialmente por alguém que considera hierarquicamente inferior. Isso é ridículo, murmurou. Deve ter havido um erro no sistema. Eu tenho o cartão Gold da companhia. Viajo toda semana. Eles conhecem minhas preferências. Senhor, interveio uma comissária que se aproximou, atraída pela conversa. Posso ajudá-los? A comissária era uma mulher na casa dos 40, cabelos loiros presos em um coque impecável, uniforme azul bem ajustado. Sua linguagem corporal sugeria experiência em lidar com situações delicadas. O homem imediatamente se dirigiu a ela como se Matias não existisse. Tenho um problema com meu assento. Este senhor está sentado na 3A, que é onde eu sempre viajo. Preciso que vocês resolvam isso. A comissária olhou para os 2 cartões de embarque, depois para Matias, depois para o homem. Sua expressão demonstrava que ela havia captado exatamente o que estava acontecendo. Senhor Martinez, disse ela, lendo o nome no cartão. Seu assento é o 5C. O passageiro está correto, o 3A pertence a ele. Mas isso é impossível, protestou Martinez. Eu reservei especificamente a primeira classe. Paguei o upgrade. Não vou viajar na classe econômica ao lado de... Ele parou antes de completar a frase, mas todos entenderam o que ele quase disse. Ao lado de quê, Sr. Martinez? A pergunta ecoou no silêncio, não verbalizada, mas presente na mente de todos os presentes. Sr. Martinez, disse a comissária, agora com um tom mais firme. Confirmo que seu assento é o 5C. Se houve algum erro na reserva, podemos verificar em terra após o voo. Agora preciso que tome seu lugar para que possamos prosseguir com o embarque. Martinez olhou ao redor. Outros passageiros haviam parado e observavam discretamente a situação. Havia uma jovem executiva na fileira 2, que olhava por cima dos óculos de leitura com uma expressão de incredulidade mal disfarçada. Um casal de idosos na fileira 4 sussurrava entre si. A tensão era palpável. Isso é um absurdo, resmungou Martinez. Vou reclamar com a administração da companhia. Vocês vão ouvir falar de mim. Ele se afastou em direção à classe econômica, a maleta batendo contra as poltronas no corredor estreito. Matias permaneceu em silêncio, observando toda a cena com a calma aparente de quem já havia presenciado comportamentos similares muitas vezes antes. A comissária se aproximou de Matias. Sinto muito pelo incidente, senhor. Capitão Silva. Ele respondeu calmamente. Capitão Silva, posso oferecer algo para beber? Champanhe, suco? Um café, por favor. Sem açúcar. Ela sorriu genuinamente e se afastou. Matias voltou a olhar pela janela, mas sua mente estava processando o que havia acabado de acontecer. Não era a primeira vez. Não seria a última. Mas cada episódio como aquele o lembrava de uma realidade que muitos preferiam fingir que não existia. Se você está acompanhando esta história e ela está fazendo você refletir sobre questões importantes da nossa sociedade, inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que abordam temas relevantes e necessários. Sua participação fortalece essas discussões. O avião decolou pontualmente.
Matias observou o Rio de Janeiro se afastar pela janela. As praias de Copacabana e Ipanema parecendo faixas douradas contornando a cidade. O Cristo Redentor ainda visível no alto do Corcovado. Os morros que desenhavam o skyline único da cidade maravilhosa. Durante o voo, ele tentou se concentrar nos documentos, mas sua mente voltava constantemente ao incidente. Não era a grosseria que o incomodava. Havia enfrentado situações muito piores nas ruas. Era a naturalidade com que Martinez havia assumido que aquele espaço não poderia ser legitimamente ocupado por um homem negro. Quantas vezes por dia situações similares aconteciam? Quantas pessoas eram questionadas sobre seu direito de estar onde estavam simplesmente por causa da cor da pele? Quantas vezes a competência, a dignidade, o mérito eram automaticamente postos em dúvida baseados apenas em preconceitos arraigados? A comissária retornou com o café. Capitão Silva, posso fazer uma pergunta indiscreta? Pode. O senhor é militar? Polícia. BOP. Os olhos dela se arregalaram ligeiramente. O BOP tinha uma reputação que transcendia as fronteiras do Rio de Janeiro. Era sinônimo de operações de alto risco, de profissionais altamente qualificados, de missões que exigiam coragem e precisão extremas. Deve ser muito difícil, ela disse depois de um momento. O trabalho? Tudo. O trabalho, situações como a de hoje. Matias tomou um gole do café antes de responder. Era uma pergunta complexa, que tocava em camadas profundas de sua experiência pessoal e profissional. Sabe, ele disse finalmente, quando você cresce sendo questionado constantemente sobre sua capacidade, sobre seu direito de estar em determinados lugares, você desenvolve uma força interior que muita gente não possui. Cada não que recebemos nos torna mais determinados a provar nosso valor. Mas não deveria ser assim. Não deveria. Mas é. E enquanto for assim, nós continuamos provando. Não para eles. Ele gestichou discretamente em direção à classe econômica, mas para nós mesmos. E para quem vem depois. A comissária assentiu pensativamente e se afastou. Matias voltou sua atenção para o relatório que estava lendo, mas percebeu que não conseguia se concentrar completamente. Sua mente estava processando não apenas o incidente de hoje, mas toda uma vida de situações similares. Lembrou-se de quando entrou para a academia de polícia, há mais de 15 anos. Era um dos únicos negros em sua turma, e as dúvidas sobre sua capacidade eram constantes. Professores que demonstravam surpresa quando ele obtinha as melhores notas. Colegas que assumiam automaticamente que ele estava ali por algum programa de cotas. A necessidade constante de ser 2 vezes melhor para receber o mesmo reconhecimento. Mas também lembrou-se dos momentos de glória. Da primeira operação bem-sucedida que liderou. Do respeito gradual que conquistou dos colegas. Das vidas que ajudou a salvar. Das comunidades que se tornaram mais seguras por causa de seu trabalho. O BOP havia se tornado mais do que uma profissão para ele. Era uma missão. Uma forma de mostrar que competência não tem cor. Que liderança não depende de privilégios sociais. Que coragem e inteligência podem vir de qualquer lugar. Enquanto o avião cortava as nuvens em direção a São Paulo, Matias refletiu sobre a reunião que o aguardava. Seria um encontro estratégico com comandantes de várias forças policiais do país. Discutiriam táticas, compartilhariam experiências, planejariam operações conjuntas. Sua expertise seria fundamental para as decisões que seriam tomadas. Era irônico pensar que o mesmo homem que Martinez havia tentado tirar do assento 3A seria, em poucas horas, uma das vozes mais respeitadas em uma sala cheia de autoridades policiais e militares de todo o Brasil. O avião começou a descida para São Paulo. Pela janela, Matias podia ver a imensidão urbana se espalhando até o horizonte. Prédios, avenidas, uma complexidade que rivalizava com o Rio em escala e desafios. Foi então que percebeu o movimento na classe econômica. Martinez havia se levantado e caminhava em direção ao banheiro, mas parou ao lado da poltrona de Matias. Olha, disse ele com um tom ligeiramente diferente do anterior. Talvez eu tenha sido um pouco direto demais. Não foi nada pessoal. Matias ergueu os olhos do relatório. Estudou o rosto de Martinez por um momento. Havia algo ali que poderia ser confundido com um pedido de desculpas, mas que na verdade era mais uma tentativa de diminuir a própria culpa do que um reconhecimento genuíno do erro. Senhor Martinez, disse Matias calmamente. Vou lhe dar um conselho. Da próxima vez que se encontrar em uma situação assim, pare e se pergunte: por que estou assumindo que esta pessoa não deveria estar aqui? Só isso. Martinez ficou em silêncio por um momento, claramente desconfortável. Bem,
Como disse, não foi pessoal. Talvez não tenha sido intencional, corrigiu Matias, mas foi definitivamente pessoal. Pessoal para mim, para minha família, para todos que se parecem comigo e enfrentam questionamentos similares todos os dias. Você não entende, Martinez tentou explicar. Eu trabalho duro pelo que tenho. Pago meus impostos, cumpro minhas obrigações, assim como eu, interrompeu Matias suavemente. Assim como qualquer pessoa decente. A diferença é que eu tenho que provar isso constantemente. Martinez abriu a boca como se fosse dizer algo, mas mudou de ideia. Acenou vagamente e continuou em direção ao banheiro. Quando o avião pousou em Congonhas, Matias permaneceu sentado até que todos os passageiros da classe econômica desembarcassem. Era uma cortesia comum aos passageiros da primeira classe, mas também era uma forma silenciosa de reiterar que ele pertencia exatamente onde estava. Martinez passou por ele carregando sua maleta, evitou contato visual e desembarcou sem mais palavras. A comissária se aproximou de Matias enquanto ele organizava seus pertences. Capitão Silva, foi um prazer tê-lo conosco hoje. E... obrigada. Pelo quê? Por manter a dignidade durante toda a situação. Por mostrar que é possível ser firme sem ser agressivo. Aprendi algo hoje. Matias sorriu genuinamente pela primeira vez desde o embarque. Nós aprendemos uns com os outros, disse ele. É assim que as coisas mudam. Desembarcou carregando sua pasta e sua mochila, caminhando pelos corredores de Congonhas com a mesma postura firme de sempre. Na cabeça, já estava organizando os pontos que apresentaria na reunião da tarde. Mas uma parte de sua mente continuava processando o incidente. Não com raiva ou ressentimento, mas com a determinação renovada de continuar fazendo seu trabalho da melhor forma possível. De continuar ocupando espaços. De continuar provando, dia após dia, que competência e caráter transcendem qualquer preconceito. Do lado de fora do aeroporto, São Paulo o recebeu com seu habitual caos organizado. Trânsito intenso, buzinas, movimento constante. Matias pegou um táxi e se dirigiu ao hotel onde aconteceria a reunião. Durante o percurso, olhou pela janela observando a diversidade das ruas paulistanas. Executivos apressados, vendedores ambulantes, estudantes, famílias. Cada pessoa carregando suas próprias histórias, seus próprios desafios, suas próprias vitórias silenciosas. Pensou em sua filha, Maria Eduarda, de 12 anos. Uma menina brilhante, curiosa, que sonhava em ser engenheira aeronáutica. Que mundo ela encontraria quando chegasse à sua idade? Que barreiras teria que enfrentar? Que questionamentos teria que responder? Mas também pensou na força que ela já demonstrava, na forma como questionava injustiças que percebia na escola, na confiança com que falava sobre seus sonhos. Talvez a geração dela encontrasse menos Martinezes pelo caminho. Talvez as conversas como a de hoje se tornassem menos necessárias. O táxi parou em frente ao hotel. Matias pagou a corrida, pegou sua bagagem e entrou no lobby luxuoso. O funcionário da recepção o cumprimentou com respeito profissional genuíno, conferiu seus documentos e lhe entregou a chave do quarto sem questionamentos ou surpresas. "O senhor é um dos participantes da reunião da Força Nacional?" perguntou o recepcionista. "Sim. Excelente. A sala de reuniões está reservada para as 14 horas. Alguma coisa que possamos providenciar?" "Está tudo perfeito, obrigado." Subiu para o quarto, organizou suas coisas e tomou um banho rápido. Vestiu outro terno, desta vez azul escuro, verificou os documentos uma última vez e desceu para a reunião. A sala estava cheia de uniformes e ternos. Comandantes, capitães, delegados, representantes de diferentes forças policiais e militares. Quando Matias entrou, várias pessoas se aproximaram para cumprimentá-lo. Seu conhecimento sobre operações urbanas era reconhecido nacionalmente. "Capitão Silva", chamou o Coronel Santos da Força Nacional. "Que bom que chegou. Estávamos ansiosos para ouvir sua apresentação sobre as últimas operações no Complexo do Alemão." Durante as próximas 3 horas, Matias apresentou dados, análises, estratégias. Sua fala foi ouvida com atenção respeitosa. Suas sugestões foram anotadas, debatidas, incorporadas aos planos futuros. Ali, naquela sala, ele era exatamente o que sempre fora. Um profissional altamente qualificado, um líder respeitado, um especialista em sua área. Nenhum dos presentes questionou seu direito de estar ali. Nenhum deles assumiu que havia algum engano. Nenhum deles sugeriu que ele deveria estar em outro lugar. Era o contraste que definia sua realidade. Em alguns espaços, era imediatamente reconhecido pelo que era. Em outros,
precisava constantemente provar seu valor. E essa dualidade, por mais cansativa que fosse, o havia tornado mais forte, mais determinado, mais consciente do peso de sua responsabilidade. Ao final da reunião, enquanto guardava seus documentos, o Coronel Santos se aproximou. Capitão Silva, excelente apresentação como sempre. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você pretende concorrer ao posto de major nos próximos concursos? Era uma pergunta que Matias vinha considerando há meses. O posto de major representaria não apenas um avanço na carreira, mas também uma posição de influência ainda maior nas políticas de segurança pública. Estou considerando, respondeu honestamente. Tem todo o meu apoio. Precisamos de mais líderes como você em posições estratégicas. Matias agradeceu e se despediu dos colegas. Do lado de fora do hotel, São Paulo já mostrava as cores do entardecer. O trânsito havia aumentado. O movimento das calçadas era intenso. A cidade pulsava com sua energia característica. Enquanto esperava o táxi que o levaria de volta ao aeroporto, Matias refletiu sobre o dia. O incidente da manhã e o reconhecimento da tarde eram faces da mesma moeda. Ambos faziam parte de sua realidade como homem negro em posição de liderança no Brasil. O voo de volta para o Rio decolou pontualmente. Desta vez, ninguém questionou seu assento. A comissária, uma mulher diferente da manhã, o cumprimentou cordialmente e lhe ofereceu o jantar sem hesitação ou surpresa. Enquanto o avião cortava o céu noturno de volta ao Rio, Matias pensou nas palavras que diria à filha quando chegasse em casa. Como explicar que o mundo ainda tinha pessoas como Martinez, mas que também tinha pessoas como o Coronel Santos? Como ensinar que o preconceito é real, mas não define limitações para quem tem determinação e competência? Pensou também em sua equipe no BOPE. Homens e mulheres de diferentes origens que confiavam em sua liderança. Famílias que dependiam do sucesso de suas operações. Comunidades que contavam com seu trabalho para viver com mais segurança. O avião aterrissou no Santos Dumont às 21h30. Matias desembarcou, pegou um táxi e se dirigiu para casa, na Barra da Tijuca. Durante o percurso pela orla, observou as luzes da cidade refletindo na água escura da Baía de Guanabara. Em casa, Maria Eduarda estava terminando a lição de matemática na mesa da cozinha. Ela correu para abraçá-lo quando ele entrou. Pai, como foi São Paulo? Produtivo, ele respondeu, beijando o topo da cabeça dela. E você? Como foi a escola? Boa. Tirei nota máxima na prova de física. Claro que tirou, ele sorriu. Essa menina vai mesmo ser engenheira. Enquanto Maria Eduarda lhe contava detalhes do dia, Matias pensou que talvez fosse isso o mais importante. Não os Martinezes que encontraria pelo caminho, mas os exemplos que deixaria para quem viesse depois. Cada espaço ocupado com dignidade, cada reconhecimento conquistado pelo mérito, cada barreira derrubada silenciosamente. A verdadeira mudança acontece assim: uma poltrona de avião por vez, uma reunião por vez, uma geração por vez. Com a persistência silenciosa daqueles que se recusam a aceitar limitações impostas por preconceitos alheios. Se histórias como a do Capitão Matias fazem você refletir sobre a importância do respeito mútuo e da igualdade de tratamento, inscreva-se no canal para continuar acompanhando narrativas que abordam temas relevantes da nossa sociedade. Compartilhe também suas próprias reflexões nos comentários. Sua participação enriquece essas discussões necessárias. Porque a verdadeira transformação social começa quando paramos de questionar o direito dos outros de ocupar os espaços que merecem. E começamos a questionar nossos próprios preconceitos inconscientes. Matias ocupou seu assento não apenas por ter pago por ele, mas por ter conquistado o direito de estar ali, através de anos de dedicação, competência e serviço à sociedade. E essa é uma lição que transcende aviões e vai direto ao coração do que significa viver em uma sociedade verdadeiramente justa, onde o valor de uma pessoa é medido pelo seu caráter e suas contribuições, não pela cor da sua pele, ou pelas suposições alheias sobre quem ela deveria ser.